Muito boa noite, gente querida. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês. Ainda estou recuperando um pouco a minha voz. Talvez tenha algum probleminha aí que eu já peço desculpa por isso, mas o coração realmente está cheio de gratidão a Deus e de alegria por poder repartir com vocês daquilo que a gente tem estudado e tem aprendido. Como vocês sabem, o nosso lema para o ano todo é para servir. Esse é o foco que nós estamos usando para todas as mensagens deste ano. E nós estamos agora na terceira série a respeito de servir. E esta série de servir, ela tem uma ênfase muito específica, que é servir como bom mordomo de Deus. Servir como mordomo. A gente viu a vinheta. O mordomo, ele serve, ele administra os bens do seu senhor. Nada daquilo com o que ele mexe é dele, mas ele faz bem com tudo aquilo que ele tem nas mãos para bem servir o seu próprio Senhor. Então, essa série sobre mordomia tem esse propósito de nos ajudar a compreender que nós temos uma missão única neste mundo em relação a servir, que é servir como bons mordomos daquilo tudo que Deus nos deu, daquilo tudo que nós temos em nossas mãos. O que eu quero dizer hoje para vocês é justamente o fato de que todos nós, tendo muito ou tendo pouco, somos desafiados a sermos fiéis mordomos daquilo que temos. Por isso o título da minha mensagem é Fiel no pouco ou no muito. Fiel no pouco ou no muito. Você é um mordomo que serve com aquilo que o seu Senhor colocou em suas mãos, seja pouco ou seja muito. Todos nós nascemos sem nada e não vamos levar nada para o túmulo. Aliás, nem adiantaria. Eu estava pensando hoje à tarde, pensando nisso. Você já pensou se alguém desse para você um cheque de $1 bilhão e colocasse nas suas mãos no caixão e enterrasse aquele cheque junto com você? Que legal, né? Eu pergunto, o que adiantaria aquilo? Não adiantaria nada. Se você fosse enterrado, você mulher que gosta de joias, fosse enterrada com um colar de pérolas e com um anel de um brilhante daqueles assim que parece um tomate daqueles pequeninhos, não dos grandes. O que adiantaria? Tem algum valor? Absolutamente nenhum valor. Então nós, na verdade, tudo que nós temos é passageiro. Tudo que nós temos vai acabar. Inclusive, a nossa própria vida vai acabar. E não vamos levar nada daquilo que às vezes a gente luta tanto para ter, e a gente gostaria tanto de ter, e aquilo vai durar apenas alguns anos. E vai acabar. E para você não vai ter mais o mínimo sentido. O que nós vamos estudar está escrito no livro de Deuteronômio, 5º livro de Moisés. Fala a respeito da história de como Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto lá do Sinai. Nós vamos ver esse texto fazendo algumas considerações e passando por quase todos os versículos do texto. Mas antes de chegar lá, eu quero
ler alguns versículos da Bíblia que falam desta verdade de que Deus é o dono de tudo. Jeremias 27, 5. Com a minha grande força e o meu braço poderoso, fiz a terra, todas as pessoas e todos os animais. Isso tudo é meu e posso entregá-lo a quem eu quiser. Deus é um Deus de grande força, um Deus de braço poderoso. Ele é o Criador de tudo, de todos, e Ele é o dono de tudo e de todos. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive você, a sua vida e eu, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Em Jeremias 9, o próprio profeta Jeremias, o mesmo profeta Jeremias, fala assim: assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor. Nem o sábio, nem o rico, nem o poderoso, ninguém pode se orgulhar. Se alguém quisesse se orgulhar de alguma coisa, seria em conhecer a Deus e entender, reconhecer que Ele é o dono de tudo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, diz assim: o apóstolo João estava escrevendo isso por orientação de Deus para as 7 igrejas lá da Ásia Menor, e está escrevendo especificamente para uma delas chamada Laodiceia. E diz assim: e ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Este texto foi escrito para uma das igrejas, 7 igrejas, serve para nós como igreja ou para qualquer outra igreja, e serve para nós como pessoa também. Porque a tendência é achar que nós somos bons, poderosos, capazes e que não precisamos de nada. Mas diante de Deus, nós não temos nada, somos miseráveis e dignos apenas de compaixão. Agora, gostaria de convidá-los a viajar para o Velho Testamento, lá em Deuteronômio, na história de Israel, no capítulo 8 do livro de Deuteronômio. Esse texto mostra a mordomia no pouco e a mordomia no muito. E eu quero começar então, falando sobre a mordomia no pouco. E o texto bíblico é Deuteronômio 8, nós vamos ler o versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus conduziu aquele povo pelo deserto durante 40 anos. Deus conduz a nossa vida, mesmo que seja através de desertos. Muitos de nós vivemos em desertos. Talvez um período que já passou, talvez agora o período que você está vivendo, ou você ainda vai experimentar. E talvez vai experimentar um longo período de deserto, de sequidão, de privações. O tempo de Deus pode ser um pouco mais longo do que nós gostaríamos, mas Deus usa ferramentas fortes para tratar de nós. Ele quer quebrar o nosso orgulho humano
Ele quer quebrar a nossa soberba. Ele quer quebrar a nossa prepotência. Ele quer quebrar a nossa autossuficiência. Nem que para isso ele tenha que nos levar para o deserto. O deserto é uma grande escola de Deus, aonde ele quer nos humilhar, porque ele quer fazer da nossa vida uma bênção, e com um coração orgulhoso ninguém pode servir a Deus. Ele usa ferramentas fortes para fazer isso, porque ele tem um propósito. O propósito dele é trabalhar no nosso coração. Deus não está focado ou interessado nas suas posses. Deus não está interessado na sua carreira intelectual. Deus não está interessado na sua profissão. Deus não está interessado na sua roupa. Deus não está interessado no que você come. O propósito principal de Deus é o seu coração. Ele está interessado no seu coração. Que o seu coração seja curvado diante dele, e não o coração orgulhoso e prepotente. No versículo 13 ele diz assim: ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. A humilhação pode nos levar até o fundo do poço, para alcançar o objetivo de Deus, que é quebrar o nosso orgulho. Lembre-se bem, todos nós nascemos com o vírus do orgulho, com o vírus da soberba. E Deus não pode trabalhar num coração orgulhoso e soberbo. Nós precisamos ser dóceis nas suas mãos, como barro nas mãos do oleiro, para que ele faça de nós aquilo que ele mesmo quer. Obedecer a palavra de Deus, obedecer o ensinamento de Deus é fundamental para a nossa vida, mais do que qualquer outra coisa. Jesus mesmo disse lá em João 4:34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O objetivo da vida de cada um de nós é ser o que Deus planejou para você e para mim. Por isso precisamos entregar a nossa vida a Ele. Por isso não podemos ser orgulhosos de nada. Não podemos nos apegar a nada, porque tudo é dele, tudo é para ele e tudo veio dele. Versículo 4 de Deuteronômio 8, nós lemos assim: as roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Deus cuida de cada um de nós, inclusive passando pelo deserto. Talvez você tenha muitas privações no deserto, mas alguns milagres Deus vai fazer para sustentar a sua vida, para preservar você, para que você seja dócil nas mãos dele. Até a sua saúde ele vai cuidar, para que você possa ter condições de aprender aquilo que ele quer ensinar. Muito bem, isso no deserto é mordomia no pouco, mordomia na dificuldade, na privação. Vamos ver sobre a mordomia no muito, a partir do versículos 12 e 13. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, Deus está querendo evitar que nós, ao termos comida, ao termos casa, ao termos o nosso rebanho, a nossa profissão, e termos reserva de prata ou de ouro e bens,
que a gente não se esqueça dele. É o que ele diz no versículo 14. Que o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Que o seu coração fique orgulhoso e que vocês se esqueçam do Senhor. Diante de Deus, não existe nenhum outro motivo para ser orgulhoso, a não ser de conhecê-lo e reconhecê-lo como Senhor. Qualquer coisa contrário a isso vai em direção ao nosso orgulho e deixarmos Deus de lado. Não é possível ser fiel a Deus e esquecer que Ele é o nosso máximo provedor. Versículo 17. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a minha força, ou a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda esta riqueza. A preocupação de Deus continua o coração. Vejam como começa o versículo. Não digam, pois, em seu coração. A questão é o que você pensa, é o que você sente, é a maneira como você decide viver. Essa é a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é que o seu coração esteja inclinado a Ele. O seu coração esteja rendido a Ele. Não adianta você dizer, foi a minha capacidade, foi a força da minha mão que ajuntaram essas riquezas para mim. Quem que disse que o propósito da sua vida é ajuntar riqueza para você? Quem que falou que o propósito de Deus para a sua vida é você ter 2 carros, é você ter 2 casas, é você ter dinheiro no banco e aplicações, e você comer do bem e do melhor e só usar roupa de grife? Quem que disse que esse é o propósito de Deus para a sua vida? Você até pode ter tudo isso, mas esse não é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é você ser bom mordomo de todos os recursos que Ele colocou nas suas mãos. O versículo 18 diz assim: lembre-se do Senhor seu Deus, pois é Ele quem lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Lembre-se do Senhor. Nunca deixem de reconhecê-lo como dono fiel de todas as coisas. Ele é quem nos dá todo tipo de capacidade. Ele é quem nos permite produzir riqueza. Mas Ele não dá tudo isso só para o nosso benefício. Essa não é a finalidade. Deus coloca isso nas suas mãos, mas isso é dele. Você é o mordomo. Você cuida disso. Você investe no reino. Você investe na vida das pessoas. Você investe na sua família com valores eternos. A riqueza que termina neste mundo não vale mais do que 60, 70, 80 anos, ou quando muito, 90 ou 100. Mas um coração com princípios eternos, isso sim, é aquilo que realmente permanece. Lembre-se do Senhor, que é Ele que lhes dá capacidade. Versículo 19. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Uma coisa, porém, eu lhes garanto. Olhem só como que
Moisés está descrevendo isso nas palavras de Deus. Deus está dizendo: eu garanto uma coisa para vocês, que se vocês se esquecerem do Senhor, a vida de vocês não vai dar certo, vai se tornar um caos. Eu disse de manhã e preciso dizer, eu compreendo que esse texto foi escrito para o povo de Israel. Existe aqui uma verdade histórica, inegável. Mas eu também compreendo que esse texto fala a respeito de nós. Deus não nos ama diferente do que amou o povo de Israel. E Deus não quer para nós coisas diferentes do que Ele queria para o povo de Israel. Deus quer o nosso coração como queria o coração deles. Quem se esquece de Deus como Senhor e segue outros deuses, como, por exemplo, Mamon, certamente terá um triste final. Eu conheci uma história de um pastor que foi procurado por um profissional jovem que estava começando uma empresa e procurou o pastor e disse: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Eu preciso que o senhor ore para que Deus me dê sabedoria, para que Deus me dê capacidade, para que eu seja um bom empreendedor, para que a minha empresa seja abençoada e prospere, e se torne uma grande empresa. O pastor disse: muito bem, eu acho muito bom isso que você está querendo, e Deus pode dar isso para você se esta for a vontade de Deus. Eu vou orar por você. E Deus orou por aquele homem. Aquele homem se tornou realmente um grande empresário. Uma fábrica grande, filiais, e distribuía o seu produto por todo o país. Mas ele se afastou de Deus. Ele perdeu a sua família. Ele foi condenado por vários atos de corrupção praticados em relação ao governo. E arrasado, ele procurou o pastor e disse: pastor, tudo que Deus me deu virou maldição. E o pastor disse para ele: não, nada do que Deus lhe deu era maldição. Você é que foi péssimo mordomo daquilo que Deus lhe deu. Primeiro você se esqueceu de Deus. Você confiou na sua força. Você só olhou para o lucro que você estava ganhando e você queria cada vez mais. E eu vou fazer uma oração agora para que você perca tudo. Ele disse: puxa vida, pastor, eu já quase não tenho nada e vou ter que perder tudo. Ele disse: sim, para que você comece de novo, mas comece com Deus e comece com o coração certo. Às vezes, o sucesso material e o sucesso profissional pode virar um castigo e não uma bênção, se você se esquecer de Deus. Versículo 20. Assim como o Senhor destruiu todas as nações em seus caminhos, vocês também serão destruídos, caso se recusem a obedecer ao Senhor seu Deus. Eu quero fazer algumas rápidas conclusões. Quando falamos a respeito deste assunto há anos atrás, usamos uma frase: não há culto sem oferta, nem oferta sem culto. Vindo do Antigo Testamento, a gente aprende isso demais. O culto era quando se levava alguma coisa para Deus, uma oferta de gratidão, um sacrifício pelo pecado, alguma coisa que a gente levava para Deus. Por isso o conceito de culto é de trazer alguma coisa para Deus. E o conceito de culto é levar alguma coisa de Deus para o nosso coração. E eu espero que você tenha trazido o seu coração pronto hoje, para reconhecer que Deus é o Senhor na sua vida, e que você leve esse desafio como uma decisão do seu coração, da sua mente. Eu quero viver
como fiel mordomo de Deus. Por isso o título da nossa mensagem: fiel no pouco ou no muito. Nós vamos ouvir agora um poema chamado Nada Era Dele, de um poeta que eu conheci, tive inclusive o privilégio de poder ouvi-lo declamar este poeta, chamado Gioia Júnior, e a Andréia Yarmalavicius vai declamar este poema. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na letra, porque a letra tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando, e depois dela eu quero voltar para deixar esse desafio com vocês. Disse um poeta, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão que foi por seu amor compartilhado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, esse prato era seu? Era emprestado. E o barquinho, o famoso barquinho em que se sentou e mostrou o caminho à multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto, onde ceou ao lado dos seus discípulos, ao lado de Judas que o traiu e Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado e de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz era dele. E a cruz que ele carregou e onde morreu eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certa vez, tentando buscar a verdade. Mas não aceito essa filosofia que contraria a realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, o barquinho, os peixes, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou. Mas a cruz, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha onde todos os meus pecados expiou, essa cruz não era dele, essa cruz era minha. O que me impressiona nesse poema é que o Senhor que nós conhecemos nesta palavra, Criador dos céus e da terra, ele foi humilhado desde o seu nascimento até a sua morte. Dá a impressão realmente que nada era dele. Ele não acumulou riquezas. Ele não viveu em ostentação. Ele simplesmente foi mordomo de tudo que Deus colocou diante dele. Ele é o maior exemplo. Ele veio para servir e não para ser servido. Talvez nós tenhamos aqui pessoas que se considerem pobres. Tem passado por alguma privação, tem muitos limites no jeito de tratar com o pouco que tem.
precisa sempre dividir e dividir e dividir o pouco para que ele se multiplique em alguma coisa. Talvez passe inclusive necessidade, coma mal ou coma pouco, durma mal ou durma pouco. Mas na sua pobreza, como Cristo na sua pobreza, você pode ser um mordomo fiel. Quero contar um segredo para vocês. Eu tenho contado isso para algumas pessoas, mas eu posso tornar isso público. Eu tenho recomendado para as pessoas que estão desempregadas, porque se a Bíblia diz de dar o dízimo daquilo que a gente tem, se você não tem um emprego e não recebe o seu salário, você vai dar dízimo do quê? Eu tenho recomendado o seguinte: dê uma nota de R$2, que acho que quase nem existe mais, de R$5, uma moeda de R$1, coloca no envelope e traga aqui na frente. Traga a moedinha de R$1, coloca o seu nome. Deus vai saber que você não se esqueceu dele. Não importa o que tem dentro daquele envelope, não importa a sua necessidade, não importa a sua pobreza. 10 centavos você pode trazer, simplesmente para dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui, e eu reconheço que eu preciso do Senhor. Eu quero ser fiel até do que eu não tenho. Olha para a minha necessidade, Senhor. Eu preciso do Senhor. Deus vai se honrar com isso. Deus vai se agradar, porque Ele quer o seu coração. Ele não quer as suas moedinhas. Ele não quer o seu real, Ele não quer o seu ouro, Ele não quer a sua riqueza. Ele quer o seu coração. Talvez, e amém, talvez muitos de nós aqui se considerem da classe média. O que é classe média? Classe média é aquela classe lutadora, que ganha o pão do dia com o suor do seu rosto, que faz hora extra, que faz um bico no fim de semana, que vende as suas férias para a empresa para poder pagar as suas contas, mas consegue comprar sua roupa, consegue dar estudo para o seu filho, consegue pôr alimento em cima da mesa, com a sua luta e com o seu trabalho. Mas eu quero dizer para você, que não é por causa da sua força, não é por causa do seu esforço. Mesmo que você ganhe com o suor do seu rosto, você ganha porque Deus lhe deu saúde para você trabalhar. Deus deu um emprego para você, enquanto outros não têm emprego. Deus colocou algum dinheiro nas suas mãos. E você é sim responsável. Não para ser aquela pessoa da classe média que quer viver como se fosse rico, ostentando e mostrando para os outros o que você conseguiu ganhar. Isso é orgulho, e Deus tem que quebrar esse orgulho. Se você é da classe média, você tem que ser um mordomo da classe média, reconhecendo que tudo que você tem é de Deus, e usando tudo que você tem para a glória de Deus, sendo fiel no que você tem. Talvez nós tenhamos alguns aqui que estão acima da classe média, já são vitoriosos, já conseguiram os seus bens, já têm uma boa conta bancária, já tem a sua aposentadoria garantida. Você está tranquilo financeiramente. Meu querido, eu quero perguntar para você, com muita honestidade: você acha que você é melhor do que os outros e por isso você tem o que você tem? Você acha que você tem o que você tem porque você é mais esperto que os outros? Porque você é mais inteligente do que os outros? Ou porque de repente você foi mais pão duro do que os outros e só foi juntando riqueza e juntando riqueza e juntando riqueza para si mesmo, como disse o texto que nós vimos?
Não é por isso, meu querido. Se Deus colocou alguma riqueza na sua mão, é para você ser bom mordomo desta riqueza, seja o que for. Seja a casa, seja o carro, seja as posses, seja a conta bancária, seja a profissão, seja a empresa que você tem, seja o que for, que é bem sucedido. Só é bem sucedido por causa da graça de Deus. Se Deus fizer assim, um estalo, a sua vida acaba e tudo isso acaba para você. Nada disso mais vai ter valor. Tudo que você tem é pela graça e misericórdia de Deus. Você entende isso? Por favor, entenda isso. Você não pode se orgulhar de nada. Você nasceu com nada e vai voltar com nada. Mas o que Deus põe na sua mão pode ser bem pouco para o pobre. Pode ser mais ou menos para a classe média. Ou pode ser muito para você que tem mais dinheiro. O que Deus requer de você é ser bom mordomo do que Deus lhe deu. Quando Jesus contou a história das minas, a história das moedas que um escondeu lá no terreno, ele disse: tira daquele que não fez nada e dá para aquele que tem mais. Deus pode, de um momento para o outro, colocar uma nova história na sua vida, para quebrar o seu orgulho. Não brinque com isso. Eu conheci uma jovem de meia idade, solteira, executiva de uma grande empresa internacional, que me procurou para dizer: pastor, eu tenho um grande problema. Eu acho que o meu dízimo é muito grande para eu dar na igreja. Eu não tenho coragem de dar o meu dízimo na igreja, porque é muito dinheiro. Eu perguntei para ela: e os 90% que fica com você, não é muito dinheiro? Nós só pensamos naquilo que a gente dá para Deus. E a gente pensa se dá o dízimo, né? Você dá o dízimo e diz: agora eu faço o que eu quero com os 90%. Coisa nenhuma. Não. Você é mordomo dos 10%, mordomo de 5%, mordomo de 7%, mordomo de mais 20%, até chegar no 100%. Você é mordomo de 100% de tudo que Deus coloca em suas mãos. Você é mordomo e Deus vai requerer de você uma prestação de contas de tudo que você faz com tudo que Deus lhe deu, seja pouco ou seja muito. Por isso o meu desafio é: não se esqueçam de Deus. Ele é o Senhor de tudo que nós somos, de tudo que nós temos e de tudo que nós fazemos. Vamos orar. Senhor Jesus, colocamos nas tuas mãos toda esta tua palavra. E eu quero pedir, Senhor, que se cumpra desta tua palavra aquilo que o Senhor mesmo disse, que ela não volte vazia, mas que ela faça aquilo que lhe apraz. Que ela toque no coração de todos nós, começando por mim. Que eu nunca me esqueça de que minha vida toda, tudo que eu sou, que tenho e que eu faço, pertence ao Senhor. E eu sou apenas um mordomo do Senhor. Ajuda-me, Senhor, a ser um bom mordomo, no pouco ou no muito. Ajuda cada um daqui a ser bom mordomo, no pouco ou no muito. É o que pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.